O que é o quarto mandamento? O que é o dia do Senhor? Quando que é o dia do Senhor? E como que temos que guardá-lo? É sobre isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo. Eu vou apresentar para vocês o livro A Santificação do Shabá, um catecismo sobre o quarto mandamento, de William Gold. Na minha caminhada cristã, quando eu conheci a fé reformada, foram essas as questões que eu tive, né? Assim, quando eu cheguei no quarto mandamento, porque quando você conhece a teologia reformada, você tende a ter um entendimento mais profundo sobre as questões, e uma das primeiras coisas que você é motivado a fazer é olhar para os 10 mandamentos. E quando você olha para os 10 mandamentos, você não quer relativizar, né, essas coisas. Você quer ter um entendimento profundo sobre aquilo, né? E quando você se depara com o quarto mandamento, como alguém que é novo na fé, por exemplo, ou então está começando a entender a fé reformada, você fica confuso, né? Você fica desnorteado. Você não sabe muito o que fazer com aquilo, né? Se você não tem uma base, se você não visita ou não é membro de uma igreja que seja reformada de fato, ou que não se interessa muito em explicar essa doutrina. E eu acho que é muito importante todo cristão se aprofundar, né? Porque a confissão de fé de Westminster fala sobre todos os mandamentos, sobre os decretos de Deus e etc. E é muito importante a gente se aprofundar nessas matérias. E é isso que a gente traz com esse livro aqui, de William Gold, o puritano, que não foi ninguém mais do que o presidente da Assembleia de Westminster em 1644. Ele foi apontado para isso, né? E ele era um ministro bem piedoso, ele tinha 13 filhos, ele dava muita importância ao dia do Senhor, porque naquele tempo era um tempo de guerra, era um tempo de discussões teológicas, e, e um dos tópicos que era abordado era o dia do Senhor, né? Então ele vai explicar nesse livreto aqui algumas coisas sobre o mandamento de maneira bem profunda, certo? No total, são 85 perguntas. Algumas perguntas curtas e outras perguntas e respostas bem longas. O livro tem 5 capítulos. A gente tem um prefácio do reverendo Augusto Breiner, né, da Igreja Presbiteriana do Alto Branco. E também a gente tem uma breve introdução do próprio autor, né? Ele explica mais ou menos por que ele está escrevendo esse catecismo, né? Quando a gente pensa sobre o catecismo, a gente pensa muitas vezes sobre meras perguntas e respostas que a gente tem que decorar. E eu diria que esse catecismo aqui vai além disso, né? Ele é um estudo aprofundado sobre a prática do dia do Senhor. Eu vou ler aqui para vocês os capítulos para vocês terem uma noção do que ele trata no livro. Tá? Primeiro, o primeiro capítulo fala sobre os fundamentos da moralidade do Shabá, né, o dia do Senhor. Ou seja, ele fala sobre por que é moral guardar o dia do Senhor, por que isso faz parte da lei moral de Deus, né? E um dos pontos que ele faz é porque isso reflete o caráter de Deus, né? O próprio Senhor descansou no seu próprio dia, então a gente deve imitá-lo. No segundo capítulo ele fala sobre as instruções para sancioná-lo. E terceiro capítulo ele fala sobre provas de que o dia do Senhor é o sábado dos cristãos. Então ele vai dizer por que o domingo é o sábado dos cristãos, é o dia de descanso dos cristãos, né? Porque o Antigo Testamento fala sobre o sábado, que é o Shabá, se a gente for traduzir literalmente. E por que esse dia então foi trocado para o domingo? E depois ele fala sobre as aberrações contra o dia do Senhor, ou seja, quando é que a gente viola esse dia, e como que a gente tem que tomar cuidado na santificação desse dia. E depois ele fala sobre os motivos para santificar o dia do Senhor, o Shabá, certo? Então,
ele vai ser muito profundo na análise dele. Ele fala muito mais sobre isso do que apenas um mero dia de ir para a igreja, né, estar lá com os irmãos e adorar a Deus. Ele vai muito além disso. Ele fala sobre o que você pensa como cristão, o que você deveria pensar sobre o dia do Senhor como um cristão verdadeiro. Porque o dia do Senhor, ele reflete o grande dia do Senhor, que é quando a gente vai estar com o nosso Criador, com o nosso Salvador no céu. É isso que representa. E é isso que deveria causar no crente o motivo para ele guardar, né? Ele quer viver isso. Ele quer passar por essa pequena experiência do céu na terra. Ele vai falar sobre o que deveríamos pensar sobre esse dia, quais deveriam ser os nossos pensamentos no próprio dia do Senhor e também antes do dia do Senhor, ou seja, quando a gente estiver aguardando a chegada do dia do Senhor, como a gente deve se portar. E também ele fala sobre conversas no dia do Senhor. É bem interessante, né? Porque as nossas conversas também têm que ser santas, os nossos pensamentos também têm que ser santos no dia do Senhor. Todas essas coisas demonstram o nosso comportamento, se ele é santo ou não nesse dia santo. Ou seja, a gente deve ter amor pelo dia do Senhor. Ele também vai falar sobre vários tipos de obras e vários tipos de trabalho de caridade que você pode fazer no dia do Senhor, os seus deveres cristãos. Por exemplo, eu vou ler aqui a pergunta e a resposta 14 para vocês. Quais são os deveres de piedade privados no dia do Senhor? Ele vai falar, primeiro, a leitura da palavra de Deus. Segundo, orar e louvar a Deus. Terceiro, catequizar. Quarto, relembrar sermões. Quinto, reuniões piedosas. 6, cantar salmos. E ele dá uma resposta assim, né, diante de todos esses pontos. Por um desempenho consciente e consultante desses deveres privados, uma casa privada é feita igreja de Deus, e Deus estará lá presente, como estava na casa de Obed-Edom, em 2 Samuel 6,12, para abençoá-los. Sim, onde quer que 2 ou 3 se encontrem para tais propósitos, Cristo, pelo seu Espírito Santo, estará entre eles. Mateus 18:20. E ele vai decorrendo um pouco mais nessa resposta, né? E é bem interessante porque ele não apenas dá esses insights sobre os deveres privados de um crente, mas ele também fala sobre os deveres públicos, ou seja, o que uma igreja deve fazer nesse dia, né? Para que o dia do Senhor seja guardado, né? E ele também fala das consequências, né? Quando as pessoas não fazem essas coisas no dia do Senhor, elas acabam se corrompendo. É algo meio que é uma consequência lógica, né? Se você não fica perto do Senhor nesse dia, logo você vai procurar outras coisas para fazer que não sejam essas coisas, esses deveres piedosos, né? Esses deveres onde você, por exemplo, lê a Bíblia. Se você não lê a Bíblia no dia do Senhor, você vai para outros lugares, né? Você vai ficar talvez na rede social, você vai ficar muito distraído com a sua vida espiritual. E venhamos e convenhamos, né? No nosso dia a dia, a gente já tem pouco tempo para isso, né? Os nossos dias são bem ocupados com tarefas, com trabalho, família, etc. Então, o dia do Senhor foi feito especialmente para os deveres espirituais. E ele vai falar muito sobre isso nesse livro aqui. E como eu disse, ele vai dar um alerta, né? Um alerta dizendo para a gente não deixar de fazer esses deveres espirituais que são tão importantes para a nossa saúde espiritual. Ele dá também uma admoestação para as pessoas que não querem guardar o dia do Senhor. Ele faz com que a gente tenha essa autoanálise, né? De por que então que eu não quero guardar o dia do Senhor? Por que eu estou tão mais preocupado com as redes sociais? Por que eu já estou pensando no meu trabalho, então nos meus hobbies, né, seculares? Por que eu quero ter mais prazer nisso do que prazer em estar em comunhão com o Senhor? São perguntas
profundas que questionam realmente se a nossa fé é uma fé viva, é uma fé saudável, né? Se realmente a gente crê que a gente deve estar perto de Deus ou não no seu próprio dia, né? Então eu recomendo esse livro aqui para quem acabou de conhecer a fé reformada, ou então para aquela pessoa que quer se aprofundar um pouco mais nos deveres espirituais, tanto privados como da igreja. Ele também vai falar sobre obras de misericórdia, de necessidade, né? Que o dia do Senhor também deve ser visto para que seja um dia de caridade, de amor para com o próximo, né? Mas o mais importante é que a gente tenha um dia do Senhor, aonde a gente primeiro esteja animado, né, para a chegada dele, porque é isso que a gente vai ter no céu, né? É isso que a gente vai ter quando a gente encontrar o nosso Criador, o nosso Salvador. É o dia inteiro adorando a Ele. E aí Ele faz a gente se questionar, a gente quer isso, né? E se a gente não quiser, é melhor a gente se arrepender, né? Então Ele faz a gente enxergar o dia do Senhor dessa forma, né? A gente quer estar com Deus, né? Quais são os deveres espirituais que a gente tem que praticar, né? Que a gente gostaria de praticar, né? É uma questão do nosso coração, né? A gente quer estar perto de Deus, a gente quer praticar esses deveres, a gente quer amar o nosso próximo. Então esse catecismo aqui, creio eu que vai te trazer muito conhecimento sobre o quarto mandamento, na visão reformada. A gente tem esse livro em versão física e no formato em e-book também na Amazon, você pode obter pelo Kindle também. Então é só dar uma olhada no nosso site www.editoracaridade-puritana.com.br. Vou deixar o link aqui embaixo também na descrição. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, a gente vai fazer muito mais reviews sobre os nossos livros. A gente, por enquanto, tem 16 títulos. Eu vou estar aqui apresentando cada um deles, lendo uns trechinhos também. Se você já tem, comenta aí o que você achou do livro, né? Se você já leu, se você está decorando, se você está estudando ele. É um ótimo livro para EBDs, por exemplo, né? Nas igrejas. Já vi pessoas usando dessa forma também. Ou também no culto doméstico em casa, também já vi pessoas usando esse livro dessa forma. É um excelente livro, recomendo para qualquer um que queira aprender sobre o quarto mandamento. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima vez. Falou!